E chegou o momento de você aprender a aplicar técnicas visagistas para trazer mais simetria e proporção ao seu rosto, tornando-o mais belo e harmônico. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda um pouco do conceito de luz e sombra. De forma bem simplificada, todos nós temos no nosso rosto áreas mais iluminadas e outras mais sombreadas. Isso se dá por conta de algumas profundidades que nós temos. Então, onde é mais profundo, é mais escuro. Já onde é mais proeminente, é mais claro. O olhar humano, ele tende a se direcionar para onde tem luz, claridade. Então, seguindo essa lógica, quando nós quisermos dar profundidade a algo, nós iremos escurecer. E quando quisermos dar proeminência, nós iremos clarear, iluminar essa região. Agora, vamos para cada particularidade do rosto. Começando pelo próprio formato. Para existir uma imagem harmônica e equilibrada, o ideal é que uma mulher possua tanto características femininas quanto masculinas, né? Uma mesclagem entre as características. Por esse motivo, o visagismo indica que você mescle. Se você tem mais características femininas, você entra com alguns traços mais masculinos. Se você tem mais características masculinas, você entra com alguns mais femininos para realmente equilibrar essa sua imagem. Dessa forma, você irá comunicar tanto força e confiança, quanto feminilidade e acessibilidade. Mas, como já foi falado várias vezes, tudo também vai depender da sua intenção, né? Porque você pode ter muitos traços masculinos que transmitem essa força e querer reforçá-los, não tem problema nenhum. Ou o contrário, né? Ter muitos traços femininos que trazem mais delicadeza e também querer reforçá-los. Para ter harmonia, a gente vai buscar esse equilíbrio, mas vai depender da sua estratégia de imagem. Então, basicamente, você pode querer realçar ou contrastar essas características já existentes em você. Por exemplo, se você possui muitas linhas retas no seu rosto, você pode vir contrastando com curvas, cabelos mais ondulados, maquiagem também que arredondem aqui os traços, os ângulos no seu rosto, penteados mais despojados. Já se você quiser realçar, né, essas suas características, você pode trazer linhas mais retas, cabelos mais lisos, delineados, por exemplo, os gatinho, né, que é mais reto, anguloso, e aí você vai estar realçando esses seus traços. Se o seu rosto for mais curtinho, como o redondo e o quadrado, penteados que possuem volume no topo, como moicanos e topetes, serão ótimos para alongar esse seu rosto. Quanto aos cortes, o ideal é que não sejam na altura do queixo, mas sim abaixo dele, como por exemplo na altura aqui do ombro. Se você quiser afinar e alongar o seu rosto, evite franjinha reta. Prefira os franjões, as laterais e as cortininhas. Os cortes long bob e em camadas também são ótimas opções. Caso o seu cabelo seja crespo, o corte afro tapered cut é ótimo para você, pois ele cria um volume no topo, dando aquela sensação de alongamento do rosto. Já se o seu rosto é muito fino e longo e você quer suavizar essa característica, o ideal é trazer volume aqui para as laterais para dar aquela sensação de alargamento do rosto. Então, os cortes em camadas e as ondas são muito bem-vindas nesse caso. Falando agora de maquiagem, se você possui o zigomático, que é esse ossinho aqui, pronunciado, que é o caso do rosto losango e hexagonal de base reta, o ideal é que você não escureça abaixo do osso, pois se você escurecer aqui abaixo dele, você estará dando profundidade a essa região que já existe uma profundidade natural. O ideal é que você contorne, né, escureça exatamente em cima do ossinho para dar uma suavizada nele. Caso você possua um queixo muito fino e pontudo e você quiser suavizar essa característica, o ideal é que você escureça bem aqui embaixo dele, trazendo profundidade para essa região. Dessa forma, ele vai parecer ser menos pontudo, né? Vai criar uma profundidade aqui. O mesmo pode ser feito na testa. Se você quiser diminuí-la visualmente,
Caso esse seu terço superior seja maior, por exemplo, lembra que a gente falou que o ideal para ter proporção é que os 3/3 sejam do mesmo tamanho? Pronto, se o seu terço superior for maior e você queira visualmente diminuí-lo, você pode contornar, né, escurecer aqui bem próximo à raiz dos cabelos. Ainda com relação ao queixo, de acordo com o visagismo, o formato dele indica como a pessoa lida com as suas vontades. Então, se o seu queixo for pontudinho, assim, mais fino, como no formato losangular, triângulo invertido e hexagonal de lateral reta, indica que você é uma pessoa flexível, maleável, instável e fácil de negociar. Caso o seu queixo seja reto, como nos formatos quadrado, retângulo, triângulo e hexagonal de base reta, indica que você é muito firme, muito estável e difícil aí de negociar, podendo ser até muito teimosa. Já se o seu queixo for arredondado, como nos formatos redondo e oval, indica que você lida com as suas vontades de forma muito suave, muito leve. Olhando de perfil, nós analisamos se o seu queixo é pronunciado, reto ou retraído. Para fazer essa análise, você vai tirar uma foto de lado, né, de perfil mesmo, porém tome muito cuidado para não levantar ou abaixar a cabeça, para que a câmera, o ângulo da câmera esteja bem de frente na sua altura mesmo, aqui na altura do seu rosto, e sem fazer nenhuma expressão facial. Em seguida, você vai pegar essa foto e traçar uma linha reta ligando a sua glabela, que é essa região aqui, entre suas sobrancelhas, ao seu queixo. Se a linha ficar 100% reta, você tem um queixo reto padrão. Se o seu queixo passar da altura aqui da glabela, quer dizer que ele é pronunciado, se ele ficar passando da linha. E se ele ficar para trás da linha, a sua glabela mais para frente, quer dizer que ele é retraído. Um queixo pronunciado indica que você impõe muito as suas vontades e pode transmitir muita força, imponência, autoridade e poder. Em alguns casos, ele pode transmitir também certa arrogância. É como se você estivesse sempre andando com a cabeça levantada. Está muito relacionado a embates. Afinal de contas, ninguém vai para uma briga, para um embate de cabeça baixa, né? A pessoa já vai levantando o queixo. Então, o queixo pronunciado está muito relacionado a esse embate, a uma pessoa que impõe, que tem autoridade. Algumas pessoas gostam de realçar essa característica, principalmente em ambientes onde elas precisam transmitir, né, mais autoridade, mais força. É um exemplo de uma mulher num ambiente de trabalho com muitos homens, como um tribunal, onde ela quer conquistar ali o respeito e a autoridade que ela precisa naquele ambiente. Mas, em alguns casos, pode não ser a melhor escolha, como em eventos mais sociais, onde você quer se conectar com as pessoas, transmitir mais acessibilidade, ou caso a sua profissão realmente precise transmitir esse acolhimento, né, essa acessibilidade, que é o caso de uma psicóloga, de uma pedagoga, entre outras profissões. Então, caso a sua intenção seja suavizar essa característica do queixo pronunciado, o ideal é que você clareie, ilumine aqui um pouco essa área da sua testa para que dê a impressão, a sensação de que ela foi para frente e equilibre com esse queixo que já é um pouco mais pronunciado. Em relação ao queixo, você não deve iluminá-lo, clarear de forma alguma, porque senão você vai projetá-lo ainda mais. Caso você queira deixar como ele já é, né, o queixo um pouco mais pronunciado, é só você não fazer nada, não iluminar a testa, e ele vai continuar ali um pouco mais pronunciado do que a sua glabela. E se você quiser pronunciá-lo ainda mais, você pode iluminar, clarear aqui o centro dele de forma circular. Quanto ao queixo retraído, né, que é aquele que fica mais para trás da linha da glabela, representa uma pessoa que tem dificuldade de se impor, de estabelecer o que ela quer, e também está relacionado à suavidade e delicadeza. Essa característica pode não ser muito positiva em ambientes onde você queira transmitir muita autoridade, como delegacia, tribunal,
numa palestra onde você seja palestrante, numa sala de aula ou numa reunião executiva, por exemplo. Dessa forma, se você quiser suavizar essa característica, é só iluminar em forma circular o queixo e não iluminar a testa para não pronunciá-la. A gente vai pronunciar apenas o queixo para minimizar, né, suavizar essa característica do queixo retraído. Caso o seu queixo seja redondinho, sem muita definição, uma boa opção é escurecer as laterais dele, avançar um pouquinho aqui para cima, nas laterais, para marcar esse queixo e dar mais definição a ele. Às vezes, as pessoas possuem a boca mais projetada, e isso pode dar a sensação de que o queixo é um pouco retraído, mas na verdade não é. O queixo precisa realmente ser avaliado de acordo com a linha da glabela e não com a boca. Outro detalhe importante com relação aos pontos de luz é que, quando eles são arredondados, eles trazem projeção, volume. Já quando eles são mais retos, assim, mais retangulares, eles vão alongar. Então, se você clarear o seu queixo, por exemplo, de forma circular, você vai estar trazendo ele para frente. Já se você clarear o seu queixo de forma mais retangular, você vai estar alongando essa região inferior do seu rosto. Agora, com relação às suas sobrancelhas, você já identificou qual é o formato dela e o que ela está comunicando no seu rosto. E agora você vai aprender a corrigir, se for a sua vontade, né, o seu desejo, usando maquiagem. Se a sua sobrancelha for reta e você quiser mudar um pouco visualmente esse formato, você pode trabalhar com maquiagem aqui no canto interno inferior dela, descendo um pouco para que ela pareça iniciar um pouco mais para baixo. E aqui no topo também, né, no ponto alto dela, formando um ângulo. Aí ela vai parecer ser um pouco mais arqueada. Se elas forem curtas ou finas, é um pouco mais fácil, porque aí é só alongar ou engrossar a sobrancelha. No caso de alongar, é bom você observar em qual lado ela é curta, para que você não acabe alongando no local errado, né? Completando com maquiagem no lado errado. Já se elas forem longas, o ideal é que você não preencha com maquiagem o canto interno, para que ele fique mais discreto, mais ralinho mesmo. E aí vai dar aquela impressão visual de que a sua sobrancelha começou a partir do ponto que você pintou. Tem alguns casos que podem ser um pouco mais difícil de corrigir, como o caso da sobrancelha que é caída. Nós vimos que a sobrancelha caída, ela possui a cauda mais baixa do que o canto interno. Então, algumas clientes, quando chegam para mim com essa característica e elas não possuem tanto pelo, eu consigo corrigir com maquiagem, passando um corretivo bem aqui no cantinho externo, né, da sobrancelha, na cauda, levantando um pouco essa cauda e descendo um pouco mais o canto interno dela, para que dê a sensação de que ela é mais levantada. Agora nós vamos falar sobre os olhos. É um assunto um pouco mais extenso, pois existem muitas particularidades, muitas características. Começando pela exposição do globo ocular, que pode ser cerrado, padrão ou aberto. O olho será cerrado quando essa parte da íris, que é a área colorida do olho, for escondida tanto na região superior quanto inferior. É aquele olho mais apertadinho, mais fechado mesmo. Transmite muito mistério, sensualidade e também está relacionado com o masculino. Para conseguir uma sensação de que o seu olho está mais aberto, caso seja a sua intenção, o ideal é que você use um lápis claro, aqui na linha d'água, né? Um lápis nude, por exemplo. E a técnica de maquiagem mais adequada é a pálpebra luz, que é a que ilumina só o centro aqui da sua pálpebra. Com isso, você vai conseguir essa sensação de olhar mais aberto. Quanto aos cílios, os que são maiores no centro são ideais para você. Aqueles que começam mais curtinhos, daí o pelo cresce um pouco e depois diminui novamente. Eles também vão dar essa sensação, né? Vão aumentar essa sensação de que o seu olhar é um pouco mais aberto. O seu olho também pode ser considerado aberto ou redondo.
que é quando a esclera, que é a parte branca do olho, aparece abaixo da íris. Transmite susto, atenção e está relacionado muito ao infantil e ao feminino. Para suavizar essa característica, o ideal é você usar um lápis de olho mais escuro, fazer uma sombra, usar uma sombra num tom mais escuro do que o seu tom de pele, não escurecer tanto o esfumado inferior e sempre tentar trazer o esfumado mais para as têmporas, puxando ele para tentar alongar esse olhar. O delineado gatinho e os cílios postiços, que são maiores no canto externo, são ótimas opções para alongar, aumentar o comprimento dos olhos e assim suavizar essa característica. Caso o seu olho não seja nem cerrado nem aberto, ele será padrão, que é quando a sua íris fica levemente escondida na região superior e a linha d'água passa bem em cima da bordinha da sua íris na região inferior. Sempre que eu falar que uma característica sua é padrão, isso significa que você terá a liberdade de alongar, encurtar, achatar, aumentar, diminuir, fazer o que você quiser, de acordo com o seu gosto e com a sua intenção de imagem. Agora nós vamos falar sobre a largura dos olhos, que podem ser pequenos, grandes ou padrão, como nós já vimos lá na aula de visagismo. O olho é pequeno quando o seu comprimento é menor do que a medida da distância entre os olhos e do que a largura do nariz. É considerado uma característica infantil. Para corrigir com maquiagem, o ideal é que você use cílios sempre que sejam maiores no canto externo e também puxar um pouco mais para fora, além do limite dos seus cílios naturais. Além de que, o ideal também é fazer esfumados alongados, trazendo aqui para as têmporas e sempre para cima, para não acabar caindo o olhar. O esfumado inferior precisa acompanhar o posicionamento dos cílios para não dar a sensação de olhos caídos. E também é muito interessante escurecer aqui as têmporas, porque isso vai dar uma sensação de que o seu rosto é mais fino e, consequentemente, os seus olhos vão parecer maiores. Os seus olhos serão grandes quando a medida do comprimento deles for maior do que a distância entre eles e do que a largura do seu nariz. Nesse caso, o recomendado é fazer exatamente o contrário do que foi feito no olho pequeno. Então, você vai colar os cílios mais no limite mesmo dos seus cílios naturais, não vai alongar o esfumado, vai respeitar aqui o limite do seu olho. O esfumado inferior, a mesma coisa, ele vai respeitar o limite do seu olho e você não vai escurecer as têmporas, para não dar aquela sensação de que o seu rosto é mais fino. A intenção é que realmente a gente respeite os limites do seu olho para que ele não pareça ser ainda maior. Os seus olhos serão de comprimento padrão se forem da mesma medida da distância entre eles e da largura do seu nariz, ou numa medida ali muito próxima. Com relação à distância entre seus olhos, eles podem ser mais aproximados, afastados ou padrão. Os seus olhos serão aproximados quando a medida da distância entre eles for menor do que o comprimento dele e a largura do seu nariz. Para suavizar essa característica, o ideal é que você ilumine, clareie, principalmente com um iluminador brilhoso, aquele em pó brilhoso, uma sombra cintilante mais clara, aqui o canto interno do seu olho, e você escureça com a sombra, com o esfumado, apenas da metade para o canto externo. Inclusive, o seu delineado não deve chegar até o iniciozinho do olho, muito menos ultrapassar, como está esse meu aqui, tá? Se você fizer isso, você vai estar trazendo a sensação de que eles são mais aproximados ainda. E os olhos aproximados, eles são uma característica de um rosto infantil. Já os olhos que são considerados afastados são aqueles em que a distância entre eles é maior do que o tamanho, a medida do comprimento do olho e da largura do nariz. Nesse caso, se você quiser aproximar um pouco mais visualmente com maquiagem, você pode trazer o delineado até o cantinho interno,
podendo até mesmo puxar aqui como se fosse um gatinho no canto interno, que é como eu fiz hoje, né? Como tá aqui no meu olho. Mais uma forma é você escurecer o côncavo, marcar aqui o seu côncavo até o canto interno do seu olho. Já se a medida do comprimento do seu olho for muito igual ou próxima à distância entre eles e a largura do seu nariz, você terá um tamanho de olho padrão. E aí você fica muito mais livre em relação à maquiagem. Só tome cuidado para você não acabar aproximando demais ou afastando demais os seus olhos. Então, caso você vá iluminar o cantinho interno, o ideal é que você também traga o delineado para dentro aqui, para o cantinho interno. Porque aí você vai estar equilibrando, balanceando essas duas técnicas. Agora nós vamos falar sobre o côncavo, que é essa profundidade que nós temos aqui entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa. O côncavo, ele pode ser padrão, que é quando ele é arredondado e acompanha aqui o desenho, né, o formato do globo ocular, ou ele pode ser mais alto no canto interno. Caso o seu côncavo seja mais alto no canto interno, ele será consequentemente mais baixo no canto externo. Então, ele pode dar uma sensação de olhar caído. Para corrigir isso com maquiagem, o ideal é que você suba uma sombra mais escura aqui, exatamente no local onde ele é mais baixo. Porque aí vai criar uma profundidade que vai dar a sensação de que ele é mais alto. Caso você respeite demais esse desenho que o seu côncavo já forma, você vai acabar acentuando essa característica. E com relação aos cílios postiços, o ideal é que você use cílios que sejam maiores no canto externo, para levantar esse olhar e disfarçar essa partezinha do côncavo que é mais caída. Em relação à pálpebra fixa, ela pode ser mais caída no canto externo, que é o caso da minha e de muitas, mas muitas mulheres que vivem reclamando que não ficam bem com delineado gatinho, por exemplo. Aqui você não vai perceber muito bem em mim essa característica de pálpebra caída, justamente porque eu estou usando técnicas de maquiagem para suavizar. Mas, se você for lá para os primeiros vídeos do curso, né, nos primeiros módulos, eu não estava usando essas técnicas de maquiagem e você pode observar até mesmo um semblante um pouco mais entristecido no meu rosto, porque essa pálpebra caída, ela forma uma linha descendente no meu olhar, trazendo assim essa sensação de tristeza e cansaço. Aqui, a pálpebra fixa no canto externo sobrepõe a móvel. No meu caso, não é tanto. Tem mulheres que têm a pálpebra fixa muito mais caída. Mas mesmo assim, eu prefiro, quando eu vou me maquiar, corrigir. É um gosto meu, eu gosto de corrigir. E claramente eu fico muito melhor, basta você comparar quando eu tô corrigindo e quando eu não tô. Para corrigir essa característica, você vai escurecer com a sombra, esfumando aqui exatamente nessa região onde ela é mais caída e subindo além do seu côncavo, para criar uma profundidade onde não existe e dar essa sensação de que ela levantou, né, de que ela subiu. Os cílios postiços devem ser maiores no canto externo do que no interno, também para ajudar a levantar esse olhar. E eles devem ser colados no limite, até o limite dos seus cílios naturais. A sua pálpebra fixa também pode ser caída em toda a extensão do olho. Nesse caso, os olhos ficam um pouco mais fechados, trazendo aquela sensação de mistério e também estando relacionada com o masculino. Às vezes, a pálpebra fixa é muito caída sobre a móvel e às vezes nem tanto assim. Para corrigir com maquiagem, você irá escurecer todo o côncavo, subindo um pouco além dele para criar justamente essa profundidade em toda a extensão do olho. As técnicas ideais são o cut crease e o smokey eye. Nós vamos falar agora sobre a inclinação dos seus olhos, que podem ser levantados, amendoados, retos ou caídos.
Lá na aula sobre óculos, você já conseguiu identificar qual é a inclinação dos seus olhos. Caso eles sejam amendoados, levantados, você fica muito mais livre com relação à maquiagem. Vai depender realmente mais do seu gosto pessoal e da sua intenção de imagem. Então, se a sua intenção for reforçar, realçar esse seu olhar levantado, você poderá fazer um delineado gatinho, puxar também o esfumado externo aqui para as têmporas, sempre levantando, e trazer esse delineado interno também, formando a técnica Fox Eye, que é perfeita para esse caso. Já se você preferir suavizar esse seu olhar levantado, o ideal é que você faça um esfumado mais arredondado aqui, respeitando os limites do seu olho, e não puxe também o delineado para fora. Prefira um delineado mais padrão ou o delineado esfumado. Caso você possua os olhos caídos, estará transmitindo tristeza, cansaço e envelhecimento. Lembrando que isso não tem nada a ver com idade. Existem pessoas muito jovens que possuem o olhar caído, porque isso tem muito mais a ver com a estrutura óssea mesmo do seu rosto, do seu crânio. E não com, por exemplo, a pele que caiu, ou a musculatura, que quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco daquela musculatura facial. Não tem nada a ver com isso. Então, tem pessoas que possuem a pálpebra caída no canto externo e trazem essa sensação de olhos caídos, que é o meu caso, mas não possuem o olho caído. O olho caído, ele é aquele que a linha fica descendente e não a pálpebra. Então, para corrigir essa característica, o ideal é que você faça um delineado que inicie mais fino aqui no canto interno e vá engrossando à medida que vai se dirigindo para o canto externo do seu olho. Os cílios também devem ser maiores no canto externo, aquele cílio mais gatinho, crescente. Quanto ao esfumado, é interessante que ele seja mais escuro no canto externo e ele puxe aqui para as têmporas, sempre levantando, sempre para cima. Já o esfumado inferior deve ser mais fino da metade do olho para fora e mais grosso da metade do olho para dentro, para o cantinho interno. E se o seu olho tiver uma inclinação reta, ele será considerado padrão e você fica também livre para querer levantar ou manter ali ele mais retinho mesmo. Falando agora sobre a linha d'água, que é essa região aqui onde a gente passa o lápis de olho. Algumas pessoas possuem a linha d'água mais exposta no canto externo. Além da pálpebra caída, essa é uma característica que também confere a essa pessoa uma sensação de olhos caídos, mesmo sem ela ter. Para corrigir essa característica com maquiagem, o ideal será fazer um esfumado inferior igual ao que eu falei agora há pouco nos olhos caídos, que é mais grosso aqui do meio para o canto interno e mais fino do meio para o canto externo. Quanto à profundidade dos olhos, eles podem ser profundos, que são aqueles que possuem o côncavo bem marcado, os olhos mais fundos mesmo, e estão muito relacionados também a olheiras mais profundas. Podem ser padrão ou podem ser salientes, saltados. Os olhos mais profundos transmitem cansaço e até aquela sensação de quando a gente está um pouco adoecido, sabe? Que o olho fica realmente mais fundo, mais escurecido ao redor. Para corrigir essa característica com maquiagem, o ideal é que você trabalhe uma sombra mais clara no canto interno e vai escurecendo à medida que vai chegando aqui no canto externo. Os cílios, o ideal é que eles sejam maiores, mais longos, no cantinho externo dos olhos. E você pode também trazer uma sombra um pouco mais escura em toda a extensão do côncavo, se for do seu gosto, do seu desejo. Como esses olhos estão muito relacionados a olheiras mais profundas, é importante tomar cuidado com o que você vai usar na região inferior dos seus olhos. É bom que seja produtos à prova d'água
e que estejam bem selados, sabe? Com pole, bem seladinho, para evitar de acabar escurecendo essa olheira. Já nos olhos salientes, que são aqueles mais saltados mesmo para frente, eles normalmente costumam formar, até bolsinhas aqui abaixo dos olhos, justamente porque o globo ocular, ele vai para frente e forma aqui essa bolsinha na pele inferior. Para corrigir com maquiagem, o ideal é que você traga profundidade para esse olhar. Lembra que a gente falou que tudo que a gente escurece, a gente cria uma profundidade? Então, você vai trazer aqui uma sombra mais escura, justamente para dar essa sensação de que existe uma profundidade no seu olho e que traga, visualmente o seu olho um pouco mais para dentro. Aqui, o ideal é que você evite sombras muito claras e glitter também muito claro, para não acabar saltando ainda mais os seus olhos. Para finalizar essa parte de olhos, vamos falar agora sobre os olhos orientais, que normalmente possuem essa pálpebra móvel, que é essa região aqui, completamente escondida. Eles podem ser amendoados ou arredondados. E as técnicas que mais vão valorizar esses olhos são Cut Crease e Smokey Eye. Agora chegou a hora de falar sobre os delineados. Existem 5 tipos, que são o padrão, o gatinho, o esfumado ou infinito, o gráfico e o asa de anjo. O delineado padrão, ele é aquele que acompanha o seu olho, aqui a raiz dos seus cílios, sem muito acabamento. Esse delineado é ideal para olhos afastados, cerrados, estrábicos, grandes em comprimentos, amendoados e orientais. Já o delineado gatinho todo mundo conhece, que é aquele que dá um leve puxadinho aqui nessa região externa do olho. Ele pode ser mais levantado, que aí vai, consequentemente levantar também o olhar e fechar menos. Já se ele for mais reto, ele irá alongar o olhar e dar uma leve fechadinha. O delineado gatinho é ideal para olhos próximos, lembrando de não ir até o cantinho interno, olhos salientes, caídos, abertos, amendoados e pequenos em comprimento. O delineado esfumado ou infinito é uma técnica em que o delineado começa mais fino no canto interno, vai engrossando à medida que vai se dirigindo ao externo e quando chega lá no finalzinho do olho, ele simplesmente desaparece. Ele é esfumado junto com uma sombra mais escura e você não consegue visualizar ali onde foi que ele terminou. Ele é indicado para todos os olhos, porém deve ser observada a espessura dele, de acordo com o espaço da sua pálpebra móvel. Já os delineados asa de anjo e gráfico, eles são utilizados por pessoas que querem transmitir mais ousadia e criatividade. Eles são um pouco mais artísticos. O asa de anjo é uma variação do gatinho, porém ele faz um desenho ali bem parecido realmente com uma asa. E ele é bem dramático. Já o gráfico é muito moderno, ousado e divertido. Normalmente quem usa o delineado gráfico também gosta de adicionar cores diferentes a ele. Agora nós vamos falar sobre o nariz. Lá na aula de visagismo, você já aprendeu a tirar as medidas e identificar o formato, o tamanho do seu nariz. Agora você vai aprender a maquiá-lo de acordo com o seu gosto e com a sua intenção de imagem. Um nariz menor e mais delicado tem relação com jovialidade. Já um nariz maior e mais largo está relacionado com força, maturidade e também a uma característica mais masculina. É importante levar isso em consideração porque as técnicas que eu vou indicar serão para trazer mais proporcionalidade e beleza ao seu rosto. Mas pode ser que você goste do seu nariz como ele é ou goste da mensagem que ele já transmite. Então avalie tudo isso para decidir se você vai usar a técnica ou não. No caso do nariz curto, que é quando esse terço central aqui é o menor dos três, o ideal é você iluminar
todo o dorso do seu nariz, não fechar o contorno aqui na pontinha e clarear também, né, iluminar aqui desde essa região abaixo dos olhos até o fim do nariz, formando aquele famoso triângulo de iluminador. Já se o seu nariz for longo, isso significa que esse seu terço central é o maior dos três. Nesse caso, você irá fazer exatamente o contrário do que você faria no caso do nariz curto. Então, você não irá iluminar todo o dorso, irá fechar aqui o contorno, né, na pontinha do nariz e não irá fazer aquele triângulo de iluminador para não acabar aumentando ainda mais esse terço central. Já se o seu nariz for largo, isso quer dizer que a medida do comprimento, né, da largura dele é maior consideravelmente do que a distância entre seus olhos e o comprimento dos seus olhos. Nesse caso, o ideal é que você ilumine todo o dorso, porém tomando muito cuidado para que esse traço seja muito fino, porque se você fizer um traço de iluminador aqui no dorso grosso, você estará alargando ainda mais. Então tem que ser um traço realmente bem fino de iluminador. Nas laterais você irá escurecer formando uma linha reta, que vem um pouco mais aberta aqui, iniciando pela sobrancelha, e ela vai afunilando, né? Ela vai fechando na medida que chega na pontinha do nariz. Também será indicado iluminar com o corretivo mais claro toda essa lateral, esses ossinhos nasais aqui e as abas do seu nariz para retirar a sombra que normalmente o nariz largo faz aqui nessa região. Se o seu nariz tiver a pontinha mais caída, aqui mais para baixo, o ideal é que você escureça bem aqui abaixo essa pontinha para que crie uma profundidade e assim disfarce. Já se ele tiver esse ossinho nasal aqui saltado, tome muito cuidado para não iluminar nessa região onde é mais proeminente, senão você estará projetando ainda mais. Para finalizar, vamos falar sobre a boca. Porém, aqui nós teremos algumas limitações, pois existem pessoas que possuem o contorno labial muito definido. E aí a gente não tem muita margem para modificar o formato com maquiagem sem ficar artificial. A maioria das pessoas, quando pensa em maquiagem, pensa logo em um olho muito marcado, um rosto e um nariz fino, uma pele iluminada e esquece da boca. Mas eu vou dizer aqui uma coisa para você, não subestime. A sua boca pode fazer toda a diferença na comunicação da sua imagem. Assim como as sobrancelhas, o formato da sua boca também pode estar transmitindo tristeza ou envelhecimento. Já tive várias clientes que chegaram para mim se queixando de que achavam que as suas imagens, né, transmitiam muita tristeza, muito envelhecimento. E quando eu ensinei a corrigir o contorno labial, tudo mudou. Então, vamos lá. Caso você tenha lábios muito grossos e não goste de chamar a atenção para isso, não tem muito o que fazer a não ser usar batons mais discretos para tirar a atenção das pessoas do seu lábio e trazer mais atenção a outra região do seu rosto, como, por exemplo, destacar mais os olhos. Assim, os seus lábios vão chamar menos atenção e vão ficar ali mais disfarçados, né? Essa característica que você não gosta vai estar mais disfarçada. Já se os seus lábios forem mais finos e você quiser engrossar, você pode ultrapassar o contorno natural deles, caso não seja muito proeminente, né? Muito em alto relevo. Porque se você tiver os lábios muito definidos, pode acabar ficando um pouco artificial. Outra forma de trazer uma sensação de que seus lábios são um pouco mais volumosos é você fazer um degradê nele, né? Criar um degradê. Começando o contorno com um tom mais escuro e ir clareando à medida que vai se direcionando ao centro da sua boca. Passar um gloss também só aqui no centro é uma ótima opção. Bocas pequenas em comprimento são mais limitantes. Não tem muito o que fazer sem que fique artificial. Já as bocas que são muito grandes em comprimento, se o contorno não for tão bem definido,
dá para diminuir um pouco, né? Deixando de passar o batom um pouquinho aqui nos cantinhos. No caso dos lábios caídos, o ideal é ultrapassar um pouco o contorno aqui, nessa região inferior e central, para que você possa criar uma linha ascendente, né? Porque a boca caída, ela forma uma linha descendente. Mas se você descer um pouquinho mais aqui no centro, você vai criar essa linha para cima, direcionando para cima, e vai amenizar muito esse efeito da boca caída. Já aconteceu também de chegar a cliente aqui para mim com o lábio superior formando linhas descendentes. Elas tinham o arco do cupido, que é essa região aqui que forma o coraçãozinho, né, da nossa boca, bem marcado, e logo em seguida descia quase que uma linha reta para baixo. O que foi que eu fiz para corrigir? Com o batom, eu ultrapassei um pouco esse limite aqui, né, essa linha reta que formava, fazendo uma curva. E isso mudou completamente a comunicação visual dela. É muito importante deixar claro que não existe certo ou errado, melhor ou pior com relação a essas características. As mulheres mais lindas do mundo possuem as suas particularidades, as suas simetrias e assimetrias. Nós iremos encontrar olhos salientes em Juliana Paz, pálpebra fixa caída em toda a extensão em Bruna Marquezine, características muito masculinas em Gisele Bündchen, linha d'água mais exposta no canto externo em Anne Hathaway, e todas elas são lindas, cada uma da sua maneira. Todo esse conhecimento que eu estou trazendo é para que você tenha a liberdade de realçar seus pontos fortes, disfarçar aqueles que te incomodam e decidir de forma consciente aquilo que você quer comunicar com a sua imagem. Eu sei que tem sido muita informação, afinal de contas, esse conhecimento só profissionais visagistas muito treinados possuem. Então, fora desse curso, você só terá, né, todo esse autoconhecimento, você só saberá tudo isso sobre si mesma, contratando realmente uma consultoria de imagem completa, incluindo o visagismo. Mas não se preocupe que com o tempo você vai treinando, você vai aprendendo e se adaptando, né, se acostumando com toda essa informação, e você vai ver que vai se tornar algo automático, algo natural em você. Pode confiar. Pode ser também que você não consiga aplicar todas essas técnicas de maquiagem em si mesma. Até porque tudo isso exige, né, muita habilidade mesmo ali com os pincéis. Mas possuir esse conhecimento para poder instruir, orientar o maquiador que você vai contratar para um evento especial, como um casamento, uma formatura, já vai com certeza mudar a sua maquiagem, mudar a sua percepção e a imagem que você transmite. E chegamos no fim dessa aula. No próximo módulo nós vamos falar sobre elegância. Te aguardo lá!